Olá pessoal, vamos responder mais uma questão das nossas resoluções de questões. Essa, agora muito recente, do ano de 2022, voltada, lógico, para enfermeiro, realizada pelo Instituto Federal do Tocantins, e ele escreve: o ABCDE representa os passos que deverão ser seguidos durante a avaliação primária de um paciente traumatizado, politraumatizado, a saber. Aí ele explica para você que a letra A representa a avaliação das vias aéreas desse paciente, a B, a avaliação da respiração, a C, a circulação, a letra D, a avaliação neurológica e a letra E, avaliar a exposição desse paciente ao meio ambiente. E continua. Em sua nona edição, o PHTLS, que é um livro muito conhecido entre a enfermagem, principalmente aqueles enfermeiros que trabalham com resgate de paciente, traz uma nova abordagem para avaliação primária que reconhece as ameaças imediatas e potencialmente irreversíveis representadas por um membro que sangra, representados pela letra X. A seguir, marque a alternativa correta, que representa, a partir dessa atualização, a ordem correta a ser seguida na avaliação primária de um paciente traumatizado, politraumatizado. O que a pergunta quer de você? Simplesmente que você saiba onde foi que a nona edição do PHTLS colocou a letra X, que representa as hemorragias exsanguinantes, se foi no começo, no meio ou no fim dessa ordem, dessa avaliação primária desse paciente. O que você precisa saber? Que essa ordem do A, B, C, D, E, ela não foi modificada. Ela continua do mesmo jeito. Então, se você sabe dessa informação, você vai imaginar que esse X ele só pode ter sido colocado ou no primeiro ou no último lugar. Então, vamos lá. Aqui na letra A, o ABCDE, a gente vai deixar essa letra A stand-by porque o ABCDE não sofreu alteração aqui na alternativa. Na letra B, do mesmo jeito, o ABCDE está na ordem certa. Já na letra C, ele colocou o X entre o D e a letra E. Então, a gente já pode eliminar essa letra C. Na letra D, ele colocou o X entre a letra C e a letra D. Então, a gente também já pode eliminar essa alternativa D. E na letra E, ele colocou o X entre a B e a C. Então, a gente também pode eliminar essa alternativa E. Ficamos com a letra A e a letra B. Na letra A, ele colocou o X no início e na letra B colocou no final. Aí você imagina, você chega na cena de um acidente e encontra o paciente com uma hemorragia grande. Você vai estancar aquele sangramento ou você vai deixar isso por último? Claro que não. Primeiro você vai estancar esse sangramento, ou seja, o X ele vem em primeiro lugar, como está aqui na letra A. Na letra B, ele colocou o X em último lugar, como se fosse a última coisa que você fosse fazer. Então, nós vamos eliminar a letra B. E nossa alternativa correta é a letra A, de acordo com a nona edição do PHTLS. Veja que na nona edição ele colocou o X como sendo a primeira avaliação, a primeira coisa que você vai fazer. Você vai ver se esse paciente ele apresenta essas hemorragias exsanguinantes, como as hemorragias arteriais, que a pressão dentro de uma artéria é muito forte. Então, se esse paciente tiver com uma lesão em alguma artéria, como na femoral, na carótida ou mesmo em outra, ele pode perder uma quantidade de sangue muito grande em poucos minutos. Então, é importante que você contenha essa hemorragia em primeiro lugar. Em seguida, depois de contida, você vai avaliar as vias aéreas desse paciente. Você vai ver se existe alguma obstrução provocada por líquido, por sangue, sangue coagulado ou mesmo sangue líquido ou algum objeto estranho dentro das vias aéreas desse paciente. Se tiver, você vai aspirar
Claro, sempre preservando a coluna cervical. Esse paciente ele pode estar com trauma nessa coluna e se você manipular essa coluna desse paciente, ou você agrava esse trauma que já existe, ou você pode causar um trauma secundário. Então, no momento que você for ver essas vias aéreas, se a via aérea estiver, por exemplo, obstruída pela língua do paciente, o paciente consciente, a língua pode relaxar e obstrui as vias aéreas. Nesse momento, você tem que saber que você vai ter que usar uma das duas manobras que existe para esse momento, que uma delas é a manobra de Schlift, que é uma manobra que você utiliza em pacientes que não têm trauma na coluna, e uma outra manobra que você poderia utilizar, que é a manobra de Jan Trust, que é uma manobra que se usa quando a gente sabe, quando se sabe que o paciente tem um trauma na coluna. Agora, a escolha dessa manobra vai depender, claro, da avaliação que você fizer na cena desse acidente, fizer nesse paciente, lógico, né? Em seguida que essas vias aéreas estão desobstruídas, que você conteve ali a coluna desse paciente, você vai para a letra B, que é quando você vai avaliar se esse paciente ele está respirando. Você desobstruiu as vias aéreas, veja se agora ele está respirando. Está respirando, ok, você segue adiante. Não está respirando, está em parada respiratória, tem que entubar esse paciente, logicamente. Tá respirando, entubou, você vai para letra C, que é quando você vai avaliar a circulação desse paciente. Como é que se avalia a circulação desse paciente? Pelos pulsos. Claro que você não vai avaliar os pulsos periféricos desse paciente, logicamente que não. Você vai avaliar os pulsos centrais, como a carótida ou a femoral, que são pulsos grandes. Paciente em trauma, esse sangue ele tende a se concentrar nos grandes órgãos e a periferia ela fica um pouco enfraquecida. Então, aí, se esse paciente tiver pulso ótimo, você vai para a etapa seguinte. Se ele tiver em parada cardíaca, e tem que usar todo aquele protocolo e fazer, claro, a reanimação desse paciente, tá certo? E aí, em seguida, o paciente não está em parada, você vai para a letra D, que é quando você vai avaliar a parte neurológica do paciente, ver se aí ele está com alguma sequela neurológica. Para isso, você tem que usar a escala de coma de Glasgow. Eu sei que você deve estar se perguntando, professora, mas tudo isso tudo isso e nessa ordem. Essa ordem tem que ser seguida. Aí você imagina que você não consegue. Consegue sim. Quando você tiver prática, que você tiver lá no seu ambiente de trabalho, você consegue. Porque como já dizia, né, a prática que leva à perfeição. Você faz isso em pouquíssimos minutos e faz tudo nessa ordem certinha. Nessa avaliação neurológica, você vai usar a escala de coma de Glasgow. Ela também teve uma nova reestruturação. Foi acrescentado a avaliação da pupila na escala que antes não tinha. Agora você avalia a abertura ocular desse paciente, a resposta verbal, a resposta motora e agora a resposta pupilar. Antes, a gente dizia que a escala ela variava entre 3 e 15. Agora não. Quando entrou essa nova avaliação das pupilas, ela está variando entre 1 e 15, tá certo? Aí tem que fazer essa avaliação. Feita essa etapa, você vai para a última etapa, que é a exposição e controle da temperatura desse paciente. Um paciente que está no ambiente talvez muito frio, um paciente molhado, ele pode entrar em hipotermia. Hipotermia, quando a temperatura baixa muito, ela é muito grave para um paciente. Pode deixar sequelas neurológicas irreversíveis. Então, esse paciente não pode de maneira nenhuma entrar e nem ficar em hipotermia. Ele tem que ser aquecido e ser mantido em uma temperatura adequada para o seu corpo, tá certo? Então, pessoal, eu espero que você tenha gostado das nossas resoluções. Não esqueça de dizer que gostei. Se inscreva no nosso canal para você também responder questões de concurso, realizar seu sonho.
que é passar em um concurso. Eu deixo aqui um abraço para todos vocês, fiquem todos com Deus e até a nossa próxima questão.